Glória a Deus, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de imensa alegria estar aqui com os irmãos neste santo lugar. Fazia algum tempo a qual eu não vinha aqui na IPAD Morada do Sol para compartilhar a palavra. Desde já agradeço ao pastor João Geraldo, um amigo, alguém que eu tenho no coração. E agradeço também ao co-pastor aqui, o Paulo, o vice-presidente deste campo, que me estendeu este convite para que estar junto com os irmãos. Feliz de rever alguns amigos, alguns eu pude abraçar, cumprimentar com a paz do Senhor antes do culto, alguns poderei depois de terminar o culto, mas já estou alegre com tudo que o Senhor tem feito neste santo lugar, porque eu sinto a presença do Senhor neste lugar. E não sei para você, irmão, só de eu sentir a presença dele, para mim já basta. E eu sei que ele está neste santo lugar e ele vai continuar falando aos nossos corações. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Glória a Deus. E nós vamos compartilhar uma palavra, irmãos, ao coração. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Nós vamos falar do poder miraculoso de Deus em missões, irmãos. Todos acharam, irmãos? Glória a Deus. Se não achou, a gente espera os irmãos encontrarem, Lá na igreja tinha um costume, lá quando a pessoa não achava, ela falou: pastor, se você não achar, você fala escola bíblica dominical. Para a pessoa ficar envergonhada, irmão. Mas o irmão que não achava, eu falava escola bíblica dominical. Aí chegava o domingo da escola bíblica dominical, o irmão não vinha, Eu falei: sabe de uma coisa, eu vou parar de falar esse negócio de escola bíblica dominical. Eu espero os irmãos encontram e depois a gente lê com muita segurança a palavra do Senhor, amém? Mas diz assim, no versículo 1: e Elias o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai daqui e vira-te para o oriente, e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimente ali. Assim ele foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele dizendo: levanta-te, vai-te a Serepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. E eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos, e ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. E enquanto ele estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: como é vivo o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha e uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz tu como disseste. Porém disto faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo, e depois faz-me para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias,
comeram ele e ela e sua casa por muitos dias. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus? Se quiser fazer um fundo musical aqui, é uma bênção de Deus, me ajuda a pregar. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra que o Senhor ele traz ao meu coração, aqui nós sabemos que se trata de Elias, um grande homem de Deus, um profeta. Mas o Elias ele faz uma palavra, ele fala assim: segundo a minha palavra não vai chover. E porque Elias ministrava, ele representava o ministério naquela época, o profeta. O Senhor não deixou que chovesse chuva. Mas a palavra de Elias foi tão profunda que ele falou: Senhor, eu não quero chuva, nem orvalho. Eu não quero que a terra seja molhada de nenhuma forma, até que eu volte a dizer novamente. E a palavra do Senhor nos diz que houve seca total sobre a face da terra. Às vezes na nossa vida, irmão, nós criamos problemas. Mas, irmão, nós pensamos que nós podemos resolver, mas nós não podemos. Porque Elias, ele disse: não vai chover. Mas Elias não pensou, irmãos, como ele iria se manter. Elias não pensou como ele iria seguir. Mas o Senhor já tinha um plano para Elias. Jesus já tinha um plano para Elias. O Senhor nosso Deus, ele tinha um plano para Elias. Ele falou: como vive o Senhor de Israel, de qual eu me ponho de pé. Elias, ele se levantava com um propósito. Ele se levantava no nome de Deus. E quando ele disse aquela palavra, houve seca. Mas quando, irmãos, o problema ele surge, Deus, ele é a nossa solução. E eu estava olhando, irmãos, como Deus ele trabalha de forma miraculosa. Irmãos, sem sinais, irmãos, não há fé. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. E é necessário que haja sinal. Eu começo a olhar na Bíblia e eu separo por 4 períodos, onde Deus de forma miraculosa, ele vai ensinando a igreja a viver de milagres. Eu começo a dizer, pastor João Geraldo, que tem pessoas que vivem e falam assim: se eu não tiver dinheiro, eu não vivo. Nós vimos nessa pandemia pessoas perderem o dinheiro e não morrerem de Covid, mas tirarem a própria vida, porque não aguentavam, irmãos, viver sem aquele dinheiro, aquela porção de dinheiro. Alguns não aguentam, irmãos, comer um ovo frito. Irmãos, eu como ovo frito se der o mês inteiro, porque eu amo comer ovo frito. Mas tem gente que não aguenta comer um ovo frito, irmão. Falar em comer ovo frito, irmãos, a pessoa dá um treco, porque ele vive dependendo de dinheiro. Mas o verdadeiro cristão, ele vive na dependência de Deus. Ele vive na dependência de Deus. Na história bíblica há 4 períodos prolongados de testemunho com grandes sinais e maravilha. O primeiro que eu vou falar é o Êxodo e a conquista. Nós vemos no Êxodo ali o Senhor ele se manifestar e fazer sinais e prodígio. Mas como isso se reflete em missões? Em Êxodo capítulo 18, a palavra vai falar que o sogro de Moisés, Jetro, ao ouvir falar dos sinais e prodígios que Deus fazia na vida de Moisés, ele vai se entregando para que Deus possa fazer um trabalho de Jetro, para que Deus possa fazer um trabalho sobre a sua vida. No 18:1 fala que ele conheceu o Senhor por aquilo que ele fez na vida de Moisés. Ali nós vemos no 18:8 que ele quis aprender mais sobre aquilo que o Senhor fazia, e ele chama Moisés para ensiná-lo sobre os prodígios de Deus. No 18:10 em diante, nós já vemos Jetro louvando, engrandecendo ao nome do Senhor. No 12, no versículo 12, ele já está ceando, ele já está numa refeição de comunhão, porque o Senhor já havia feito um trabalho. Primeiro período. Qual é o segundo período? O tempo de Elias e Eliseu, o tempo dos profetas, o tempo onde o Senhor ele se manifestou de diversas formas. O Senhor manifestou consumindo o altar com fogo. O Senhor se manifestou trazendo um menino à vida. O Senhor se manifestou multiplicando o azeite da botija, mostrando que Deus era suficiente em todas as circunstâncias da vida do povo de Israel. Qual é o terceiro período? O terceiro período que eu vejo é a primeira vinda de Cristo e o crescimento da igreja primitiva.
Esse é o período, irmãos, onde o Senhor, Ele se manifestou, onde o Espírito Santo também desceu, assim como Cristo. Ele aparece, e Ele diz que quando Ele aparece na terra de Naftali e Zebulon, Ele veio resgatar o que se havia perdido. Ele vem fazendo milagres, Ele vem transformando vida, como já foi pregado ontem na conferência missionária. E vai findar isso como? Na igreja primitiva, crescendo, sendo acrescentada dia após dia, pelo mover e o poder do Espírito Santo. E o quarto e último período. O quarto e último período é o fim da história, com os prodígios miraculosos do livro das Revelações. Ou melhor dizendo, o livro do Apocalipse. Irmãos, não existe missões, não existe um missionário que ele não tem história. Ontem eu dei risada, muito risada ali com a entrevista que foi feita com o pastor Elias Crispim. E o missionário, quando ele chega no campo, ele passa provas, irmãos. Irmãos, eu tinha uma família estruturada. Irmãos, eu tinha emprego estruturado. Eu, quando estava aqui, eu tinha uma boa renda. Eu tinha uma boa renda, um bom salário. Dizimista fiel, eu falei, agora está tudo bem. Muitas pessoas falam hoje, irmãos, nos últimos dias, só de ofertar, dizimar. E acho que missões se resumem nisso. Missões se resumem em contribuições. Mas não é só isso, irmãos. Às vezes contribuir para alguém é fácil, difícil é ir. Difícil é se entregar, é largar tudo para trás, é largar a família, sentir saudade, é o coração apertar. Às vezes você vê a mulher chorar, o filho que chorar, querer voltar, querer ver os amigos. Às vezes é difícil fazer missões, o ir também é difícil. Há 3 formas de fazer missões, nós conhecemos, que é orando, contribuindo e indo. E nós passamos por momentos difíceis, como Elias ele passou. E quando Elias, essa seca ela chega, o Senhor falou assim, você vai para o Oriente, e lá no ribeiro de Querite, você vai beber água. Irmãos, é difícil um ribeiro que dê água? Não. Porque o Senhor, irmãos, na nossa caminhada, Ele tem providências naturais. Coisas que Ele já plantou, Ele já reservou, para Ele prover sobre a vida do missionário. O Senhor, Ele já tinha providências que Ele já estava ali. Eu lembro quando eu cheguei, irmãos, eu passei um período difícil no começo. E quando chegou ali, lá em Ourinhos, uma família saiu e voltou de novo e já saiu de novo também. Olha só. E quando aquela família saiu, irmãos, imagina. O missionário, ele está chegando na igreja, irmãos. E o missionário, irmãos, quando ele fala assim, Deus já falou comigo, eu já tenho uma palavra do Senhor, eu vou chegar lá e agora é só crescimento, porque Deus já falou, o negócio vai explodir, agora vai ser uma benção. E quando você chega na igreja, alguém chamou eu para tomar um café, foi um dos cafés mais amargos que eu tomei, irmão. Ele falou, pastor, estou saindo, eu e minha família. Que tristeza na alma. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Graças a Deus, irmãos, o meu vice-presidente é um homem de Deus, evangelista Flávio. Ele falou, pastor, não se abate não, vamos evangelizar. O senhor conhece a Vila Musa lá, né? E ele falou, tem um lugar lá, que às vezes parece na Manchete de Ourinhos, porque lá tem drogado, porque lá morreu alguém, o pai esfaqueou o filho esfaqueou o pai, e lá precisa de Jesus. Eu falei, não é esse lugar que nós vamos pregar. Ele falou, sabe de uma coisa, vamos evangelizar lá amanhã? Eu falei, vamos. Saiu eu e ele. Quando nós chegamos lá, nós ganhamos 2 almas, pastor João Geraldo. Aí com 2 almas, o pastor já fica doido, irmão. Falei, ganhei 2 almas. Falei, agora nós vamos montar uma congregação aqui com 2 almas, olha só. Sem dinheiro, eu e ele, nós falamos, nós vamos montar uma congregação aqui, o negócio vai surgir, o negócio vai ser uma benção aqui. Vamos procurar o salão. E não tinha dinheiro, nem eu, nem ele, nós estávamos procurando salão para alugar e fazer uma congregação com 2 almas que tinha acabado de aceitar Jesus. E nós andando na rua, ele falou, pastor, eu lembrei uma coisa, tem uma irmã minha, que ela mora aqui perto, e ela sabe indicar algum lugar que tem um salão. Nós chegamos na casa da irmã dele, ela não estava mais congregando lá na igreja que ela ia, não estava conseguindo ir na igreja, estava parada. Mas ela falou assim, pastor, eu estou pensando num salão, mas lá, salão naquele lá já está alugado. O outro era R$1.500. Eu falei, não, agora nós não temos dinheiro, não tinha nem nada, irmão. Eu falei, 1.500 nós não tem agora. Não tinha nada, só na fé. E aí ela olhou para mim e falou assim, sabe, pastor, mas eu tive um sonho. Eu falei para ela assim, conta o seu sonho. Ela falou, nessa semana, eu acordei meu esposo, falei, mané, acorda, que eu tive um sonho. Essa casa que estava aqui,
já morou meus filhos, já morou pessoas, eu aluguei. Deu muito trabalho, pastor, só trabalho. E ela falou assim, eu tive um sonho que essa casa virava uma igreja. E quando eu falei para o meu marido esse sonho, meu marido falou para ela assim, eu sonhei, mãe, não é aqui virava uma igreja. Ele falou assim, mas para com isso, mãe, você não sabe nesse negócio de ser pastora? Você não sabe nesse negócio? Eu falei, mas eu não, Deus vai mandar alguém para cá. E quando ela falou assim, eu falei, irmã, se Deus te deu esse sonho, Ele já colocou no meu coração também. Vamos ver a casa, irmãos, eu sem dinheiro. E eu falei assim, não, aqui dá uma igreja boa. Eu falei, nós quebra a parede, não sabia nada, irmão, de construção, como não sei até hoje. Eu falei, não faz aqui, não sei o quê. Eu falei, eu vou ligar para o irmão. Tinha um irmão que era construtor, eu falei, vem para cá, Renan. Ele chegou e falou, não, pastor, põe uma viga aqui, passa uma viga aqui, quebra essa parede. Amanhã você já pode começar a quebrar a parede. Eu falei, não, ó, eu não sei fazer muita coisa na obra, mas quebrar eu sei. Amanhã cedinho, tá eu aqui e um diácono, e nós vamos começar a quebrar. Começamos a quebrar, irmãos. Daqui a pouco Deus foi mandando dinheiro, mandou das vigas, mandou dinheiro das cadeiras, mandou dinheiro do som, e nós montamos a igreja. Deus salvou gente, Deus salvou aquela família, Deus foi salvando pessoas, e aquela congregação está plantada. Sabe por quê, irmãos? Existem recursos naturais que Deus vai usar para que a obra continue avançando. Tem coisas que já está na terra e Deus vai usar para a obra avançar. Mas para Deus mostrar que Ele é Deus, há coisas que Ele vai fazer que são sobrenaturais. A palavra diz que Ele falou para Elias, vai para lá. O ribeiro da água era normal, porque o ribeiro da água. Mas Ele falou assim, mas eu vou mandar corvos, para te alimentarem. Irmão, você imagina corvo trazendo carne. Diz que o corvo era meio da família do urubu. Diz que ele come a carne podre, mas diz que tem um tipo de corvo que ele come das duas carnes, da podre e da... Mas é engraçado que Deus não mandou nem ele comer e nem ele trazer carne podre, é carne boa. E para Elias, e Elias tinha horário de comer. Ele falou assim, eu tenho horário, viu? Você leva lá que ele tem horário para comer. Irmãos, e Deus, quando Ele quer, Ele faz até do corvo um garçom. Olha que coisa linda. Esse é o Deus, irmãos. Às vezes as pessoas improváveis, aquele vizinho que só dá trabalho, às vezes aquela pessoa que se levanta. O pastor falou dos valentões. Às vezes até o valentão Deus usa para abençoar a tua vida, só para mostrar que Ele é Deus. Ele usa os improváveis. Ele usa os improváveis. É engraçado, irmãos, que os animais, eles obedecem à voz de Deus. Quando eu olho a palavra de Deus, naquilo que diz na arca de Noé, o leão, ele entra lá, irmãos, e o leão morde ou não morde? Morde. O leão não é bravão, mas olha como Deus fala para eles, aqui, ó, você vai baixar a juba. Aqui quem manda é Noé. Aqui você entra, você fica tranquilo. Tem cristão que às vezes chega na igreja e fala assim, agora eu vou bagunçar, agora eu vou fazer, aqui você não faz nada. Aqui quem manda é Deus. Irmãos, a cobra, ela sabe picar, mas quando entrou na arca de Noé, falou assim, aqui você não pica, aqui você não faz nada, aqui você entra mansinha, de 2 em 2, como Jesus está falando, e fica quietinha, tranquilinha aí. Irmãos, porque o Senhor, os animais ouvem a voz, e eles obedecem à voz do Senhor. E aqui, irmãos, ele estava sendo suprido, as necessidades. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor é aquele, irmãos, que não deixa a gente desesperar, largar tudo. Às vezes muitas pessoas acham que é fácil estar na obra. Um dia numa conferência missionária, eu falei assim, irmãos, às vezes um missionário tem vontade de voltar. Todo mundo olhou para mim assim, falou, não era eu, né, irmão? Não queria voltar naquele momento. Mas eu falei, mas às vezes um missionário tem vontade de voltar. E todo mundo olhou assim. Eu falei, mas tem irmão que não tem vontade nem de ir. Mas às vezes as provas, irmãos, elas vêm fazendo isso. Mas o Senhor, Ele falou assim, eu vou providenciar, de uma forma ou de outra, mas você vai cumprir aquilo que eu quero, Elias. Falou, eu mando os corvos, eu mando água, e você vai cumprir. Mas tem uma hora, irmãos, que o ribeiro seca. Há um tempo determinado para cada coisa. Irmãos, eu estava pastoreando numa igreja aqui próxima, em Três Montanhas. Mas quando chegou o tempo de eu ser enviado para Ourinhos, por muitas vezes eu falei, minha esposa, parece que o tempo está findando aqui. Às vezes as coisas, irmãos, vão mudando, as coisas vão se transformando.
E eu falei assim, está findando o tempo, mas... Aí quando eu ouvi uma ligação do presidente, ele falou assim, ó, tem um lugar preparado para você. E Deus colocou no meu coração que você é o indicado para Ourinhos. Irmãos, na época, irmãos, eu estava trabalhando com o prefeito da cidade, já tinha me prometido um cargo, já estava recebendo, trabalhando com o vereador, recebendo, fazendo Uber, recebendo. Irmãos, eu tinha uma renda, irmãos, que hoje do que eu ganho como missionário, eu ganhava umas 3 vezes o que eu ganhava, pastor. E quando ele falou aquilo ali, eu falei, meu Deus, eu falei, pastor, será que é Deus? Ele falou, não, Deus falou no meu coração. Sabe aquele negócio, irmão, de se colocar o novilho, né? Para ver se, olha lá. Eu falei, vou fazer a prova, pastor, vou fazer prova, vou orar. A mulher falou, Miqueias, vamos orar. Quando chegou num dia, irmãos, num culto do aniversário dela, tinha uma missionária sentada lá no culto, na nave da igreja, e eu fiquei meio bravo, irmãos. Porque eu chamei a mulher para subir para o púlpito, cedendo o púlpito, a mulher falou, não, não vou não. Eu falei, falei, rapaz, que desrespeito, a mulher não subiu. Eu chamei ela, falou, não vou não. Ficou lá sentada, eu falei, tá bom. Mandei chamar ela para subir. Quem estava dirigindo chamou, ela não subiu. Eu falei, tudo bem. Quando essa mulher pegou para pregar, ela ia pregar, ela nunca tinha me visto. Ela começou, irmãos, bem, graças a Deus, que eu já estava meio marcando a irmã. Aí ela começou bem, ela falou assim, eu quero pedir desculpa, irmão, porque eu não subi. Porque o meu marido, ele não é obreiro de púlpito. E eu fiquei ao lado do meu esposo aqui. Mas agora eu subi para pregar a palavra. Quem é o pastor da igreja? Eu levantei a mão. Aí ela falou assim, digo eu ao senhor, que é o pastor da igreja. E ela começou que Deus está te mandando uma terra distante, dentro do estado. Assim, assim. E ela começou a falar como era Ourinhos. E Deus está te enviando assim, assim. Ela falou, igreja, despede do seu pastor, porque Deus está preparando um povo para ele. A igreja começou a chorar, e eu mais que a igreja, irmãos. Mas eu falei, mas se Deus falou, é na palavra do Senhor que a gente vai seguir. E nós fomos, irmãos. Elias estava vivendo nesta palavra do Senhor. E ele estava seguindo e confiando que Deus ia providenciar. O pastor Paulo foi comigo na mudança. E na mudança nós gastamos umas 10 horas num caminhão, irmãos, que não passava de 60 por hora. Você imagina a rodovia, 60 não, acho que não passava de uns 50. Foi mais de 10 horas, irmão. E que viagem longa, irmãos, e a perna doía. Apertado naquele caminhão. Não foi isso? E minhas mudanças tudo lá. Falei, meu Deus do céu. Nós dormimos lá, o senhor dormiu no baú. Dormiu no baú. Falei, meu Deus, que glória. Falei, mas nós chegamos lá. Foi uma bênção de Deus, irmãos. Mas eu falei, eu vou cumprir a palavra do Senhor. E eu cheguei naquele lugar. Irmãos, olha só. Elias, quando seca tudo, o Senhor falou, para onde eu vou? Não era para a capital que Elias ia, do seu povo. Não ia ficar dentro do seu povo, mas ele falou assim, você vai para uma cidade fenícia chamada Sarepta. Sarepta era uma cidade da Fenícia, que era regida por um rei chamado Etibaal. Etibaal era sogro de Acabe. Irmãos, Elias está fugindo de Acabe. E Deus está mandando ele ir para a terra onde o rei lá é o sogro de Acabe. Etibaal, irmãos, era um adorador do próprio Baal. Levava Baal até no seu próprio nome. E agora Elias está indo para lá, para ser sustentado por uma mulher daquela terra. Olha que coisa incrível, irmãos. Ele falou, vai, que eu vou te sustentar. Ele falou, vai que você vai encontrar uma mulher. E eu já falei com ela. E eu já disse uma palavra para ela. E ela vai te sustentar, Elias. E Elias pega as malinhas dele e fala assim, agora se Deus mandou, o ribeiro secou, eu vou me embora. Quando ele chega naquela cidade de Sarepta, a mulher já está na porta. Ela está na porta da cidade, aguardando Elias chegar. Ela está colhendo o graveto. Ela está aguardando Elias chegar. Elias chega. Ela falou assim, Elias fala para ela, busca água para mim. Ela falou, beleza, vou buscar água. Mas enquanto ela está indo buscar água, Elias falou assim, traz também um pedaço de pão. Ela falou, como é vivo o Senhor teu Deus, a tua serva não tem pão. Aquela mulher, irmãos, ela não era cristã.
mas ouviram uma vez o Senhor falar. Ela se transformou e ela falou, já era serva de Elias. Ela sabia que Deus era vivo, que Deus falava, que Deus cumpria. Ela falou, Deus de Yahvé, o Deus dos hebreus é um Deus vivo, porque o Senhor falou com ela. Ela sabia que Deus era vivo, mas ela sabia que ela não tinha pão. Ela falou, como é vivo o Senhor teu Deus. Sabe, irmãos, tem muita gente que fala, eu já vi anjo. Ai, eu sinto Deus. É gente que pula, é gente que sai falando em língua, com qualquer coisa. Gente se emociona com palavras tiradas do texto, do contexto. Um monte de heresia, se emociona e sai pulando. Só na emoção. Mas eu lembro um dia, pastor João Geraldo, que entrou uma senhorinha lá no círculo de oração. Lá, aqui em Transmontanhas. E ela vinha arrastada pela filha dela. Ao meu ver, aquela mulher tinha uns 90 anos. E ela vinha em bem pouquinhos passos. Uma senhorinha, ela vinha para pregar. E sabe, irmãos, aquela mulher, ela antes de pregar, ela falou assim, ó, eu vi um anjo. E quando ela falou, viu um anjo, irmãos, aquela mulher começou a chorar. A falar em línguas estranhas. Quando eu vi as cãs daquela mulher, os cabelos brancos, eu sabia que não era alguém que estava mentindo, mas alguém que tinha realmente tido um encontro com o sobrenatural. Tem gente que fala que vê o anjo aqui dentro, mas saiu lá de fora, irmão, já está fazendo tudo errado, já está fofocando, já está mentindo, arranjando confusão. Que anjo é esse que você viu, irmão? Tem gente que fala que sentiu a presença do Senhor, mas não consegue se movimentar. Quando eu começo a olhar lá em Lucas 24, e o Senhor, Ele faz a promessa, e Ele fala assim, eu vou cumprir a promessa do meu Pai. O Espírito Santo vai descer, ficar aí em Jerusalém. Quando o Espírito Santo desce e enche ali os homens lá, irmãos, e vai falar em Atos 2, é para que eles fossem testemunhas de Cristo. Tem gente que está falando, eu estou recebendo o Espírito Santo, eu estou recebendo a presença de Deus, mas continua sem pregar, continua sem evangelizar, continua sem fazer missões, continua sem contribuir, continua sem servir, continua sem obedecer. Você não está vendo nada, porque aquele que sente a presença de Deus, ele sai da igreja diferente, ele sai impactado para fazer a obra. Xaralabaxuriandalabá. Aquela mulher saiu diferente. Sabe quando a minha vida da Viviane mudou, irmãos? Rapidinho, que eu não vou tomar mais tempo não. Já estou terminando. A minha esposa, ela foi internada várias vezes. Muitos conhecem meu testemunho. A minha esposa teve trombose. O trombo subiu para a cabeça. Eu lembro um dia, pastor João Geraldo, o senhor, pastor Jaziel e muitos desceram ali em Pirapora. A Viviane, ela olhou para mim do banco, alguém veio me avisar no púlpito que um lado da Viviane tinha parado, paralisado. Um lado dela ficou mole. Sabe o que era aquilo, irmãos? Era um começo de um AVC. Ela teve um AVC naquele momento. Mas quando os pastores desceram, irmãos, e colocaram a mão sobre a cabeça dela, o lado dela voltou a funcionar. O lado dela voltou a funcionar. E Deus fez um milagre. Sabe, irmãos, um dia eu vi um médico desenganar a minha esposa, dizendo, não tem jeito, nós vamos ter que abrir a cabeça dela. Sabe, irmãos, um dia, para resumir, eu entrei e vi as piores cenas da minha vida. Quando eu abri a porta daquele quarto, minha esposa estava chorando, porque ela estava aguardando a cirurgia. E abriram a cabeça dela, já tinha feito tomografia, angiorressonância. Ela estava com um trombo de uma das veias principais do cérebro. Estava parando, irmãos, a circulação do cérebro. Os irmãos aqui muitos sabem que eu perdi um tio, um pastor Jeconias, porque ele deu também um AVC, porque uma veia foi interrompida, o sangue, e ele deu um AVC e morreu de forma repentina. A minha esposa, ela estava com um trombo na cabeça também. Naquele dia eu entro e eu vejo minha esposa chorando. E sabe, irmãos, às vezes você vai ler a Bíblia por muitas vezes, para um dia a Bíblia fazer sentido na sua vida. Você vai orar todos os dias, vai pagar o preço muitas vezes, para um dia fazer sentido as suas orações. Naquele dia que eu vi a minha esposa chorando, eu falei, hoje é o dia que vai fazer sentido. Eu falei, Viviane, você crê? Se nós orarmos, Deus pode te curar. Ela estava chorando tanto que ela só balançava a cabeça. O trombo tinha parado na cabeça, ela só olhava, balançava a cabeça. E naquele momento, irmãos, eu levantei a mão.
e bem baixinho, que não podia nem fazer barulho lá no hospital. Eu e uma prima minha, nós começamos a orar. Começamos a orar. E Deus foi lá, irmãos. E Deus visitou. No outro dia ela ia passar por aquela cirurgia. Eu lembro como fosse hoje, uma prima minha chegou lá. Falou, Miquel, você mandou vir para ficar com ela antes da cirurgia. Mas a Viviane está de alta. Falei, não brinca comigo não. Coisa séria. Eu com a cabeça já mexida. Falei, não, não é brincadeira não. Quando ela passou para a Viviane só falava assim, Viviane, o que aconteceu? Ela falou, aleluia. Ela falou, Viviane, o que aconteceu? Ela falou, glória a Deus. Eu falei, Viviane. Ela falou, glória a Deus, aleluia. Eu falei, Viviane, só fala uma palavra que não seja glória a Deus e aleluia. E quando ela falou assim, falou, Miquel, eu não sei te explicar. Aliás, os médicos não souberam. Foi comitivas de médicos que rodearam a Viviane. Veio médicos de outros hospitais para entender como o organismo que fazia trombo tinha desfeito para a honra e glória do Senhor. Esse é o Deus de Elias. Esse é o Deus do pastor Miquel. Esse é o Deus do pastor João Geraldo. Ele salvou a minha família. Quando Deus me chamou, irmãos, para a obra missionária, o pastor João Geraldo está aqui. Eu louvo a Deus pela vida dele, por esta igreja que me ajudaram no começo. A igreja não tinha condição. O salário não cobria nem as minhas dívidas. Mas eu sabia de uma coisa. Deus tinha falado comigo. Deus tinha falado comigo. O mesmo Deus que salvou meu filho, salvou minha esposa, me deu vida. E eu não podia deixar a obra do Senhor perecer. Às vezes, irmãos, pessoas se levantam. Às vezes a obra é difícil. Mas eu falei, Senhor, eu não paro. Porque eu sei aquele que me chamou. Eu sei aquele que confiou esse ministério em minhas mãos. E por isso nós estamos fazendo a obra naquele lugar. Xaralabachurianda. Aquela mulher, irmãos, ela podia olhar e falar assim, eu não vou sustentar missionário nenhum. Mas o Deus falar com ela foi muito forte. Só para finalizar, Lucas capítulo 4, versículo 25. Lucas capítulo 4, versículo 25, diz assim, ó. Aleluia, você é o escolhido. E olha só. Diz assim, mas em verdade eu vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel, nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. Existia pessoas sofrendo. Irmãos, quando eu olho que Deus fez o milagre que Ele fez na minha casa, quantas pessoas padeceram, quantas pessoas morreram do mal que contraiu a minha esposa. E o Senhor limpou o seu sangue, o Senhor limpou a sua vida, o Senhor fez uma transformação, o Senhor colocou ela de pé. Hoje ela prega com ousadia. Muitas vezes a Viviane não queria se levantar, não queria caminhar comigo. Eu falo hoje, irmãos, hoje eu posso falar. Ela falou, eu não vou te seguir, não vou te ajudar no ministério. E não seguia, mas o Senhor tocou nela e ela se despertou para fazer a obra de Deus. Hoje ela é uma missionária, hoje faz a obra comigo, é minha companheira, porque Deus levantou. O Senhor está falando nessa palavra, existia muitas mulheres sofrendo, existia muitas viúvas em Israel, mas o Senhor queria tratar com alguém lá em Sidom, lá em Sarepta. Sabe, irmão, seja agradecido porque você está plantado nesta igreja. Seja agradecido porque você tem condições de ser um semista. Eu vi a palavra do pastor Paulo aqui, irmãos, ele falando aqui, ó, seja um semista, seja um contribuinte, porque, irmãos, você tem para dar. O Senhor te deu, o Senhor te abençoou e você é abençoado por ter. Irmão, seja abençoado se o Senhor te enviou, se o Senhor te chamou a uma obra, seja pequena ou grande obra, execute aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Não precisa estar em Ourinhos para ser missionário. Você pode ser um missionário aqui ou aonde o Senhor te plantar. Hoje é onde o Senhor se plantar. Fica de pé, igreja. Hoje se eu tenho uma família porque Deus cuidou. Meu filho nasceu prematuro também. Foi desenganado pelos médicos. Mas Deus salvou. Deus curou. Deus quer fazer uma obra na sua vida hoje. Deus quer transformar a sua casa hoje. Eu sei que entrou pessoas aqui que precisavam ouvir uma palavra, que precisavam ser transformados. Eu já cuido de missões.
Sabe, irmãos, o que gera festa no céu, o que movimenta o céu e deixa em festa? Quando uma alma se rende ao Senhor Jesus. Há alguém que quer esse Jesus miraculoso. Alguém quer esse Jesus dos milagres. Se você entrou aqui e precisa de Jesus, vem para frente. Vem para frente. Ou há uma alma aqui. Oh, glória a Deus. Aos seus pés, Pois prazer maior não há que me render e te adorar. em me render e te adorar. Sabe, irmãos, servir a Deus é se entregar a Ele e saber que Ele tem o melhor caminho para você. Aquele que te aponta, aquele que te julga, ele não tem um caminho para você, mas Jesus tem. Quero te ofertar. Há mais alguém, irmãos, que quer dar esse passo importante a Jesus, para que Jesus transforme a sua vida, para que Ele faça algo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Alguém? Se comparado ao que ganhei, Não sou apenas servo. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importa as circunstâncias. Não importam as circunstâncias, Adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Jesus. Há mais alguém, irmãos, que essa palavra falou no seu coração? Há mais alguém que está aqui, irmãos, e falou assim, ó: eu quero me entregar ao Senhor Jesus. Eu quero entregar ao Senhor Jesus. Aleluia. Há mais alguém que essa palavra fala no seu coração? Glória a Deus. E me Render e te adorar. tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, Pai. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Se comparado ao que ganhei. Diga, não sou apenas servo, sou um amigo de Deus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei. Te louvarei. Não importa as circunstâncias. Não